Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio, transmitido aqui pelo AgroMais, diretamente dos nossos estúdios em Brasília, para todo o Brasil. O avanço tecnológico acontece em ritmo acelerado em importantes setores da economia. E para acompanhar esses avanços, empresas do agronegócio estão investindo cada vez mais na qualificação dos profissionais. Isso pode ser feito por meio de universidades corporativas para levar conhecimento e capacitação aos colaboradores. E olha, importantes nomes do mercado de distribuição de insumos agrícolas estão usando plataformas de ensino como ferramentas estratégicas que promovem a gestão de capacitação e conteúdo. Mas por que investir na capacitação? A resposta quem traz para a gente agora é o Marcos Paulo Barbosa. Ele é CEO da Plantar Educação, uma startup do grupo Siagri que leva ao agronegócio o ensino à distância. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, Raíssa. Muito bem, obrigado pela participação. Tudo bem, eu que agradeço. Marcos, já começa contando para a gente um pouquinho mais da história da Plantar Educação, né? Quando surgiu, com qual proposta? Conta aí para a gente. Então, a Plantar Educação ela surgiu de um spin-off de uma área de ensino corporativo do Grupo Siagri. A empresa tinha essa área de educação corporativa já estruturada desde 2014. E a proposta inicial nossa era manter capacitado de forma contínua os usuários dos nossos produtos, dos nossos RPs. E a proposta deu tão certo que pensamos, por que não levar isso a outras empresas do agro? Por que não permitir que empresas tenham educação corporativa de qualidade de forma geral no agro e não somente nos nossos clientes? Com isso, então, nós investimos em ambiente de educação corporativa, em plataforma, em equipes especializadas para construir conteúdo abrangente para esse mercado, assim como também firmamos parcerias com renomadas empresas de consultorias no agro e também com consultores independentes. O objetivo disso era trazer conteúdos relevantes e de especialistas para o nosso ambiente. Qual é o público-alvo? São produtores rurais? São funcionários de empresa? Quem pode participar desses treinamentos, Marcos? Legal. Então, atualmente a plataforma ela funciona como um Netflix do agro. Nós já temos mais de 650 conteúdos, entre eles cursos interativos, vídeos, trilhas, podcasts, conteúdos técnicos, comportamentais, voltados para a liderança. Então, é bem abrangente. Então, nosso público ele está na cadeia do agro, né? Desde empresas como indústrias, distribuidores, cooperativas, armazéns e produtores rurais podem usar. Então, a abrangência é bem grande dentro do agro. Podem usar. Então, a abrangência é bem grande dentro do agro. Muito bem. E aí, nesse catálogo, né, quais são os temas mais procurados? Então, como a gente tem um público aí bem diversificado, né? Desde um estoquista de um distribuidor, por exemplo, até um diretor, ele se capacita, ou ele consome conteúdo dentro do ambiente. Mas um conteúdo que ganha destaque são as trilhas de aprendizagem. Essas trilhas são sequências de treinamentos ou de conhecimento que o usuário vai percorrendo até se tornar um especialista naquela função. Então, ele vai de forma ordenada, aí, caminhando e aprendendo. Mas outras funções, outros cursos bem buscados também são séries que tratam sobre a cadeia do agro. Muitas pessoas que vêm para empresas do agro, geralmente elas não têm uma formação no agro. Então, elas querem aprender como é que tudo isso começou, né? Como é que o agro se expandiu no Brasil, quais são os termos que se utilizam, né? Então, são conteúdos que também são muito buscados. Outros conteúdos também são podcasts, são bem procurados, criados por especialistas, e também alguns vídeos que a gente tem de 2 a 5 minutos, criados por uma rede que a gente tem de agroespecialistas, que traz esses conteúdos para o nosso ambiente para consumo. Então, são conteúdos ali do agro, conteúdos técnicos, por exemplo, um Excel, uma matemática financeira, conteúdos comportamentais para liderança, então é bem abrangente, mas as trilhas e conteúdos específicos para o agro são os mais buscados. Esses conteúdos, você falou aí que tem até o conteúdos de especialistas, né?
São temas voltados mais para a parte gerencial das propriedades? Talvez tenha algum tema de manejo? Que assuntos são que você pode citar, dar exemplos para a gente? Por exemplo, nós temos conteúdos desde falando agora da LGPD, como ela se adequa para o nosso cliente, como cursos sobre gestão de risco corporativo para empresas, gestão de crédito, né? Então, compliance. Então, existe uma série de conteúdos voltados para todos os públicos. E a gente sempre busca para esses conteúdos especialistas empresas que são especialistas e renomadas naquele assunto, sabe? Para trazer peso e valor para quem consome. Legal, então já vou até aproveitar para te perguntar como a empresa pode implementar aí uma educação corporativa, né, para os funcionários, como é que funciona isso? Então, o primeiro passo é ela integrar essa necessidade de educação corporativa com a estratégia da empresa. A estratégia da empresa ela anda junto. A educação ela tem que fazer parte da estratégia da empresa, né? Por quê? Porque esses colaboradores que vão fazer com que a estratégia seja atingida, eles precisam estar capacitados, preparados, conhecendo bem a empresa, o propósito da empresa, né? Então, eu estava falando que o primeiro passo é atrelaçar a estratégia da empresa com a universidade corporativa, né? Com essa necessidade, porque eles que vão levar adiante a estratégia precisam estar preparados e capacitados para isso. Mas cada empresa, às vezes, define um modelo diferente. E esses modelos, geralmente, são de acordo com desafios que elas querem cumprir, que elas precisam cumprir. Por exemplo, algumas empresas começam por a necessidade de desenvolver novos colaboradores que são contratados, de integrar eles junto à empresa e desenvolvê-los para o seu posto de trabalho. Algumas começam por treinar equipes de vendas, outras por treinar questões ligadas a compliance, outras de questões de cultura organizacional dentro da empresa. Mas o mais importante é atrelaçar isso à estratégia da empresa. Muito bem, Marcos. A gente até vê bastante treinamento em centros urbanos, né? As empresas buscando essa educação corporativa. Como é que está a demanda das empresas do agro, né? O nosso setor já está mais antenado para essa capacitação, não é um setor tão grandioso, né? É necessário que os funcionários estejam alinhados, né, com as perspectivas da empresa. Como é que está sendo essa procura? Sim, principalmente porque as mudanças são constantes. Principalmente agora com esse tempo de pandemia, muita coisa mudou. Empresas que tinham treinamentos presenciais precisaram mudar isso para um treinamento online, então teve que mudar toda a estrutura de como se treinar. Fornecedores que treinavam as empresas, os novos produtos antes da safra, precisaram transformar esse modelo de treinamento, né? Então, assim, o aumento ele foi bastante. Para você ter uma ideia, somente de março até setembro agora, nós tivemos mais de 28.900 matrículas no nosso ambiente. Então, são números expressivos. Nós temos grupos de clientes que estão com a Universidade Corporativa conosco, que teve mais de 7.000 matrículas agora nesse período de pandemia. Então, as pessoas buscam se capacitar para esse mercado que é cada vez mais atrativo, né? E estar à busca de posições dentro das empresas, de crescer dentro da empresa também e buscar novas colocações de crescimento. Muito bem, então vamos aproveitar e falar um pouquinho mais das vantagens desse ensino à distância, né? Essa tendência aí, você acha que veio para ficar, Marcos? Com certeza, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, a gente realmente viu que a educação corporativa e a educação à distância, ela veio para ficar. E falando em benefícios, por exemplo, desde ganho de investimentos, os investimentos são menores na educação à distância do que numa educação tradicional, onde se trazer um instrutor para poder dar um treinamento, né? Também a flexibilidade de horários, as pessoas estudam quando e como querem, estudam pelo celular, estudam pelo computador, em casa, na rua, no aeroporto, então isso facilitou bastante. Outra coisa interessante é a padronização de conteúdo. Quando você treina alguém com uma pessoa, às vezes cada treinamento que ela dá pode ter uma diferença. Com a Universidade Corporativa e treinamentos online, isso pode ser padronizado, todo mundo vai aprender da mesma forma, né? A gestão e o conhecimento que isso te permite, quem foi treinado, né? Foi feito um teste com ele realmente está preparado para aquela função, porque geralmente um treinamento tradicional se treina e ele já vai para o posto de trabalho.
com esse modelo, ele pode fazer uma prova ao final e medir o conhecimento dele para aquela função e está medindo isso constantemente. Marcos, e como essa plataforma, né, de ensino ajuda o profissional no mercado de trabalho? Você acha que esse tipo de capacitação vai ajudar aí quem está buscando uma recolocação, uma promoção até no trabalho? Com certeza, né? Esse treinamento continuado, né? Eu sempre falo que o treinamento ele é um processo, ele tem que ser contínuo, não é um evento único, né? Então, ele tem feito com que essas pessoas que procuram se capacitar de forma contínua, eles sejam diferenciados no mercado, né? Eles se tornam especialistas nas funções ou em processos que eles atuam dentro da empresa ou que eles buscam no mercado. Então, isso facilita desde uma promoção, a busca no crescimento dentro da empresa. Então, esse treinamento contínuo e especializado, com certeza, é um diferencial para as pessoas aí que querem crescer no agro ou dentro das empresas. Bacana. Você comentou aí até as vantagens do ensino à distância, a pessoa não se desloca, né? Agora, deixa eu te perguntar, o custo da educação hoje está mais acessível? Esse aprendizado à distância, ele tem democratizado o acesso à educação, Marcos? Sim, essa é uma parte legal, que com esse aumento no número de pessoas, com que esse número e esses valores são mais acessíveis para as empresas que querem implantar. Então, até pela abrangência de empresas que estão implantando, mostram que está bem acessível implantar a sua própria educação corporativa na sua empresa. Agora falando mais da parte de empreender, né? Quais são os desafios de quem quer empreender com educação? Então, o primeiro desafio é ser um especialista, né? Quando a Plantar ela resolveu empreender no ramo de educação corporativa, o primeiro ponto é estar preparado e realmente escolher um público-alvo e ser especialista naquilo. Né? Porque, de forma genérica, é difícil você levar conteúdo que realmente atenda um público tão diferenciado como o agro. Né? Então, nós nos especializamos nisso, nós já estamos no agro há muitos anos e conhecemos realmente as necessidades dos nossos alunos, dos nossos clientes e como oferecer algo de qualidade que realmente atenda essa necessidade. Então, a dica aí é se tornar um especialista naquilo que se propõe a oferecer, que vai ter um sucesso. Bacana. Agora, tem diferenças de uma universidade corporativa, de um curso à distância? Até eu te pergunto na questão de certificação, o aluno ele tem algum comprovante de que ele fez esse curso? Como funcionam essas diferenças e essa questão da certificação dele? Então, no processo, cada empresa ela pode criar um processo diferenciado. Eu estou falando disso porque as empresas e os distribuidores, por exemplo, elas podem ser as suas próprias universidades. E elas podem criar processo de certificação interno. Por exemplo, ela fez lá um curso sobre uma determinada função e, afinal, ela pode colocar uma prova, ela pode definir quais as questões ela quer testar o conhecimento daquele aluno, a média que ele tem que tirar, e a própria plataforma corrige e dá a nota final para ele. E se a nota final foi a altura que ele exigiu para emissão do certificado, um certificado é emitido automaticamente. Tá? Então, na Plantar, para quem faz os conteúdos técnicos, nós também, ao final, existe uma prova e ele gera um certificado de conclusão de conteúdo para ele. Legal, Marcos. Então, qualquer empresa aí do nosso agronegócio pode montar um curso interno, depois avaliar o conhecimento dos funcionários. E eu, por exemplo, posso também fazer da minha casa o curso dentro da plataforma. Então, tem essa diferença, certo? Exatamente. Qualquer empresa pode ter a sua própria universidade, seja de porte pequeno, médio ou grande, ela pode fazer, desenvolver seus conteúdos próprios ou usar catálogos nossos e testar conhecimento e capacitar os seus colaboradores, sabe? Interessante essa questão da certificação que você comentou, é que muitas empresas utilizam essa certificação para testar conhecimento desde o processo de contratação. Imagina um candidato que está sendo avaliado para uma vaga, você pode criar provas que testam o conhecimento para aquela função e isso entrar como critério entre os participantes ali daquela seleção para ser contratado. Por exemplo, uma pessoa que está num cargo e ele quer migrar de cargo ou mudar de faixa, crescer dentro da empresa, ela pode aplicar
provas e certificações para medir conhecimento para ele avançar dentro da empresa. Então, dá para fazer muita coisa legal com essas certificações e testes de conhecimento dentro da universidade corporativa. Legal. Agora falando do mercado de trabalho, Marcos, a gente até noticiou aqui há algum tempo que o agro tem oferecido até mais vagas de trabalho do que outros setores, né? Como é que está a qualificação desse pessoal do agronegócio? Como é que você avalia? O nosso setor tem se desenvolvido mais? Ainda tem muito caminho para avançar em termos de qualificação, de estudo? Tem muito caminho, as coisas mudam muito. O agro também ele está em constante mudança e as pessoas precisam estar continuando a se qualificar. Né? O agro é um dos segmentos em que mais tem tido tecnologias novas, né? Entrantes aí. Então, essa necessidade de capacitação, ela também deve ser constante para essas pessoas que vão entrando nesse universo do agro estarem preparadas para atuar nele, sabe? Muito bem. Marcos, voltando então para a plataforma e para os cursos, até para quem está acompanhando e quer saber mais, essa carga horária, a média de carga horária você tem para passar para a gente? De acordo com a demanda da pessoa, né? Então tem essa facilidade, ela pode fazer os afazeres ali na fazenda e depois assistir. Você pode passar mais detalhes desses cursos? Sim, claro. As cargas horárias, elas dependem e podem variar de acordo com o processo que está sendo abrangido naquele treinamento, né? Mas existem algumas regras que a gente gosta de seguir, que é o nosso modelo de aprendizado. Geralmente, a gente tem uma carga horária que a gente recomenda não ultrapassando 45 minutos por curso, por assim dizer. Então, se for mais que isso, a gente quebra isso em várias partes para que o nosso cérebro consiga assimilar aquele conteúdo com qualidade, né? E o aluno também é interessante que ele pode fracionar o estudo dele. Por exemplo, ele começou num conteúdo, se ele simplesmente desligar o celular ou ele fechar o browser, o navegador dele, quando ele entrar de novo, a plataforma ela marcou automaticamente onde o aluno estava e pergunta: você quer continuar de onde você parou? Então, ele tem uma sequência ali. Outro detalhe interessante, para quem está em regiões de internet um pouco mais deficiente, eles podem também baixar o conteúdo, né? Através de um app exclusivo que a gente tem, os alunos podem baixar o conteúdo para o seu celular, podem estudar lá na fazenda sem acesso à internet, e quando ele vai para um local de acesso à internet, é um sincronismo, essa informação é enviada para o servidor e atualiza o status dele. Então, é bem tranquilo. Então, não há desculpas. Eu estou num local que não tem internet, não dá para mim estudar. Dá sim. Isso aí. Marcos, eu vou até pedir para você deixar uma mensagem, então, para quem está acompanhando, alguém que ainda tem alguma dúvida, que quer saber mais um pouquinho. Por favor, fique à vontade. Pode passar seu recado. Então, os resultados de se implantar a universidade corporativa são perceptíveis em curtos prazos, né? Desde usuários mais bem engajados, porque conhecem mais aquilo que fazem, usuários com uma maior produtividade, o nível de pessoas que saem da empresa, os estudos mostram que pessoas capacitadas, eles têm um nível de sair da empresa menor, né? Então, assim, compensa a empresa investir em educação corporativa continuada para os seus colaboradores. Esse é um investimento que dá um retorno seguro. Maravilha. Marcos, antes da gente encerrar, vou deixar você passar os contatos, né? Para quem quiser saber mais, para quem quiser fazer os cursos, pode passar os contatos. Ok, o nosso site é plantareducação.com.br e nós também estamos no Instagram, no LinkedIn e no Face com Plantar Educação. Tá? Então, nos encontre e veja lá os nossos conteúdos e entre nesse universo de educação corporativa para o agro. Maravilha. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço.